bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei qual hora alguns virão assistir esse vídeo, né? E aí, Dona Márcia chegando aí, presente, a Kênia tá aí presente, a Lídia presente, e assim a gente vai participando aí intensivamente, né? Só fazendo uma síntese da aula anterior sobre o primeiro capítulo do livro do mês. O livro do mês é Por que engordamos, tá? E o que fazer para evitar engordar, não é? É a nossa ideia. Então vamos lá. A síntese, achei, consegui. A síntese da última aula é o seguinte: nós chegamos à conclusão. Então, podemos observar no primeiro capítulo que o ambiente, quando ele tem uma concentração elevada de carboidratos refinados, açúcares ou realmente industrializado, isso pode colaborar para que nós possamos encontrar, vamos supor, na obesidade ou no sobrepeso, tá? A gente pode se transformar um sobrepeso ou na obesidade. E hoje a gente vai dar sequência logo no segundo capítulo. Eu até que gostaria de falar os dois capítulos, mas para não ficar redundante, eu acho melhor a gente deixar somente um capítulo e assim, com o passar do tempo, a gente vai acabando esse livro e explanando todas as nossas ideias, tá? O segundo capítulo ele fala sobre os benefícios ilusórios de comer pouco, tá? Quantas vezes a gente já escutou na história, tipo, olha, é, tem que comer pouco, porque senão a gente não emagrece. Quanto menos calorias, mais exercício físico, mais a gente emagrece. E instalou esse mito que eu te chamo, até falo sobre a fraude da calorias. Quantas pessoas hoje ainda apoiam num relógio, numa quantidade de atividade física e fala, deixa eu ver quantas calorias eu gastei aqui, deixa eu ver aqui, de fato, quantas calorias que eu preciso gastar hoje no treino para poder emagrecer, tá? Então hoje o assunto ele vai girar em torno disso, tá? Sobre os benefícios ilusórios que tem por trás de comer pouco. Só ilusório, nada de benefício, né? Por que engordamos, então, é a segunda parte desse livro, né? Então hoje a gente está no segundo conteúdo importante, relevante, e aqui vem falando exatamente sobre essas crenças que a gente cria, não é? Os paradigmas tradicionais de come menos, mova-se mais, falha, né, em considerar a complexidade do metabolismo humano e as respostas individuais à restrição calórica, né? Ou seja, quantas vezes a gente fala assim, olha, fulano de tal tem que exercitar mais, fulano de tal tem que comer menos calorias, e com isso a gente acaba dando, vamos falar assim, priorizando essas mesmas crenças de mais de 60 anos atrás. A gente já observa pela a low carb, que é o baixo consumo de carboidratos. Se a gente for analisar realmente cada nutriente que tem na low carb, hoje a gente se depara com alimentos com muita caloria. Vamos parar para pensar no bacon, ovos, as carnes, seja as carnes com gordura, abacate, são alimentos totalmente calóricos, né? Então, por que que as pessoas, ao começar realmente é, incluir a dieta low carb na vida, começa a emagrecer, mesmo sendo uma alimentação totalmente calórica, né? Daí a gente responde logo esse paradigma, que é um mito, esse mito, né? Então, com base nessa ideia de comer menos e mover mais, para a gente já quebrar esse paradigma, existe um estudo que aconteceu em 1990. Esse estudo ele analisou 49 mulheres por 8 anos. Esse estudo ele foi intitulado como
iniciativa para a saúde da mulher. O que que isso implica? Observar, eles pegaram as mulheres que participaram desse estudo, elas não tiveram uma orientação de o que comer, só restrição de calorias. Eles, na verdade, definiram uma média de 600 calorias no início, e aí, com o passar do tempo, elas foram automaticamente diminuindo até chegar a 360 durante 8 anos. Então, é um estudo que revela uma proporção muito grande e a restrição era somente calórica. Então, era vamos falar assim, low fat. Low fat, que é baixo consumo de gorduras. Baixo consumo de carboidratos não existia. Na verdade, ele tinha um impacto elevado de carboidrato, porque carboidratos eles têm um impacto muito baixo de calorias, tá? Então, daí já acontece uma perguntinha, tá? Será que as dietas com baixo teor de gordura de fato, previnem doenças cardiovasculares ou câncer, ao menos em mulheres? Ou seja, será que alimentos de baixo teor de gordura, será que previne realmente as doenças cardiovasculares ou câncer? É justamente essa pergunta que gerou esse estudo de analisar durante esse período de 8 anos dessa quantidade, 49 mil mulheres, tá? E com isso, o que que eles perceberam? Dessas, olha só, dessas 49 mulheres, 20 mil, na verdade, 20 mil mulheres foram escolhidas aleatórias. Ó, vem você, elas mal nem sabiam que estavam participando desse estudo. Olha que interessante. Então não foi manipulada. Elas foram observadas nesse percurso e elas acostumaram a comer menos calorias e automaticamente foram reduzindo, tá? Olha que interessante. Olha que interessante. Existia então um baixo consumo de gordura, era rico em frutas, muitas frutas, hortaliças, tinha fibras também, beleza? E algumas tiveram acompanhamento direto, tá? Para analisar realmente o que elas estavam alimentando durante todo esse período. É um estudo que demora muito tempo. Imagina 8 anos, você analisar um grupo de 49 mil pessoas. É muito grande esse estudo, tá? Então, olha, de forma consciente, então, elas reduziram. Média de 360 calorias diárias, tá bom? Beleza? O resultado, então, desse estudo? Mal sucedido. Estudo insuficiente. No final das contas, eles reduziram cerca de 1 quilo. Imagina 8 anos basicamente para eliminar 1 quilo. Isso elas aumentaram gordura abdominal, que é a circunferência abdominal, e ainda perderam massa magra. Imagina, 8 anos comendo menos calorias, pobre em gordura, tinha frutas, hortaliças, alimentos com fibras, beleza? Então, ó, 20 mil mulheres, elas nem sabiam que estavam participando desse estudo, e ao final das contas foi revelado: olha, 8 anos nós estamos aqui te avaliando. Vamos pesar aqui. Olha, parabéns! Vocês perderam 1 quilo, 8 anos. Olha só, que lindo. Mas perderam também um pouco de massa magra. Ah, detalhe, aumentou a circunferência abdominal. Faz sentido isso para você, gente? Coloca no chat aí, por favor. Completa aí para mim o que que isso faz sentido para vocês até agora a respeito desse estudo, Women Health Initiative. Fala para mim que é um estudo que aconteceu em 1990, 90? Isso mesmo, 1990, tá? Coloca aí, por favor, no chat, abre o chat aí, interage comigo, tá bom? E aí, conclui-se o seguinte,
Se o nosso peso corporal é realmente determinado pela diferença entre calorias e o que consumimos, e as calorias do que gastamos, elas teriam emagrecido. Isso aqui dá uma provocaçãozinha para gente refletir que essa fraude da caloria, ela realmente ela faz sentido. Então, olha, se o nosso peso corporal ela é determinado pela diferença de calorias que ingerimos, que consumimos, esse público de 49 mil mulheres teriam todos emagrecidos, não é? A questão da adaptação metabólica também, na restrição calórica, provoca adaptação metabólica, onde o corpo reduz o metabolismo, levando um aumento, né? Levando um aumento do efeito aí, ó, da perda de peso, né? É o seguinte, é como diminuiu a caloria, o metabolismo, o que que é metabolismo? Foi falado até na aula anterior. Toda reação química que a célula ela acontece é considerado um metabolismo. Então, a célula tem nutrientes, carboidrato, hidrogênio, oxigênio e libera também N, que é o nitrogênio, tá? Quando há uma quebra de moléculas da proteína, ela libera NHO, que é amônia. Não sei se você já fez um exercício extenuante e aí exala a amônia, tá? Mas voltando aqui ao metabolismo, a sua célula ela precisa de nutriente, ela precisa de carboidrato, ela precisa de hidrogênio, ela precisa de oxigênio, ela precisa desse combustível para ela fazer o quê? A duplicação. E se a célula não tiver isso, ela morre. Então, toda a reação química que está acontecendo dentro da célula, do núcleo dela, da mitocôndria, das organelas, ela vai trabalhando, ela é como se fosse uma máquina. Ali é um sistema que acontece, cada célula do nosso corpo, tá? Tem uma função para desencadear várias ações. Então, toda reação que ocorre dentro da célula é considerado um metabolismo. Ou seja, quanto menos calorias, mais lento é o seu metabolismo. Ah, eu quero acelerar meu metabolismo. Comendo menos carboidrato, você vai conseguir. Mas se você comer menos calorias, você não vai conseguir. Você vai retardar esse metabolismo. Se a intenção é perda de peso, é acelerar o metabolismo, logo a dieta, ou seja, o estilo de vida, ele não pode ser com uma low fat ou uma restrição de calorias. Beleza? Fica claro isso aqui. E aí a gente vai para um outro estudo, tá? Esse outro estudo é muito importante também, a gente falar sobre ele. From working, moleque. Seguinte, a espiritualidade, a gente, antes de entrar nesse estudo, né, conectar com o propósito pessoal da saúde é essencial. Isso envolve a prática da alimentação consciente e autocompaixão, promovendo relacionamento saudável com o próprio corpo. Uma coisa eu posso afirmar a vocês nessa questão da espiritualidade, envolve sabedoria. Vocês não podem dizer que estão agora apoiando mais em calorias depois com essa informação de um estudo tão rico desse, com mais de 49 mil pessoas analisadas durante 8 anos. Não mais apoie em fraudes da caloria. Eu tenho que ver aqui pelo rótulo se isso aqui é calórico ou não. Não aceita mais esse mito de apoiar realmente uma alimentação com restrição calórica. Isso é fraude, beleza? Além disso, a questão do exercício físico, tá? O treinamento de força é fundamental para preservar a massa muscular e melhorar a acessibilidade insulínica, tá? Atividade moderada ao longo da semana garante qualidade sobre a quantidade nos exercícios. O exercício ele vai auxiliar o emagrecimento, tá? Com o exercício você não vai ficar flácida, porque ao começar a emagrecer, você percebe que há uma baixa tonicidade. Com isso,
a musculatura fica mais flácida. O exercício, ele ajuda a deixar uma musculatura densa. Acontece a hipertrofia muscular, é justamente um aumento do volume das fibras musculares. E não só isso, ele ajuda na sensibilidade insulínica. Se pessoas estão engordando porque está realmente com uma vamos falar assim, a sensibilidade à insulina é porque ela é intolerante à lactose, à glicose ou à frutose, tá? A síndrome metabólica, ela acontece quando você fica resistente à insulina. O exercício, ela faz o quê? Melhora a sensibilidade insulínica, tá? O pâncreas, ele tem aquele função de secretar insulina. E aí você já está resistente a esse excesso de insulina que está secretando. Daí ele ficou resistente. Por isso que começamos a engordar. A gente começa a engordar quando realmente se torna um ser resistente à insulina. O pâncreas secretou aquele tanto de insulina e você começa na luta. É a resistência. Alguns vão para o lado da glicose, que se tornam diabéticos. Outros vão para o lado da frutose, com a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Como que dá para você diagnosticar se realmente você está com gordura no fígado? Com aquele exame que chama gama-GT. Quando você pede o seu médico, eu preciso saber se eu tenho gordura no fígado. O Gama GT é um que vai realmente mostrar esse traço que você realmente contém gordura no fígado. Mas isso vem da decorrência do aumento de frutose, que é o açúcar que é extraído da fruta. Beleza? Então, olha, um aumento de frutose, você ficou resistente. A insulina vem e começa aquela luta novamente, tá? Ou lactose, quantas pessoas ao tomar leite, depois de ter passado basicamente dos 40 anos, começa ou diarreia, dores no estômago, porque está com intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite. Isso tudo são sinais de pessoas que têm o quê? A síndrome metabólica, que vem da decorrência de quê? Do sobrepeso. E a obesidade, ela tem uma correlação com outras dessas outras doenças. Por isso que é chamado de comorbidade, tá? Então, a questão toda é priorizar, né, o alimento, priorizar o alimento de qualidade, como proteínas, gorduras saudáveis. Eu não te digo aquela gordura hidrogenada, que é do sorvete, tá? Eu te digo as gorduras saturadas, insaturadas, beleza? Até a poliinsaturada, mas as gorduras hidrogenadas, elas não são saudáveis, elas foram modificadas e isso pode acarretar um danos muito grande para você, para sua saúde, tá? Então, quando eu te digo no primeiro capítulo do livro, nós entendemos que não se trata sobre um alimento rico em energia, mas sim rico nutricional. Quanto mais rico energético é esse alimento, pior é para a sua saúde, já que você foi diagnosticado uma pessoa que é resistente insulínica. Tá bem? Então, olha, a questão de reduzir os carboidratos refinados, ela adota-se nessa abordagem, para a gente seguir a low carb como tratamento do sobrepeso, obesidade, estatose hepática, ovário policístico, é câncer, até mesmo a questão da intolerância à lactose, diminui a questão do Alzheimer, diminui também o mal de Parkinson. Então, são muitas doenças que o excesso de carboidrato ele pode realmente afetar a vida de cada um que nos rodeia ou até mesmo a gente, tá? Então, olha, esse estudo que vem mostrando, ele foi de Frank, né? Foi de 4 a 8 semanas. E aí, a experiência maior da estabilidade energética era como é que é? Menos desejo alimentar e uma melhora.
significativa do bem-estar mental e na qualidade do sono. Ou seja, o que que eu quero dizer isso? Tem um outro estudo que ele foi analisado de 4 a 8 semanas. Além da pessoa ter diminuído o carboidrato, ela começou a melhorar o sono e o bem-estar mental. Por isso que ajuda até pessoas que estão indo no caminho do Alzheimer, tá? Outra coisa, de 3 a 6 semanas haverá perda consistente e sustentável no aumento de força, a disposição, além de clara melhora mental e normalização dos níveis de insulina. Ou seja, quando a gente percebe de 3 a 6 semanas na low carb, você tem uma clareza mental, você tem uma normalização dos níveis de insulina, tá? Não só isso, porque quando você começa a desintoxicar o excesso desses alimentos que pioram até mesmo células, elas começam a nascer danificadas porque aumenta os radicais livres. Então, olha, quando você começa uma low carb, você acaba fazendo uma função de faxineiro, vamos dizer assim. De 3 a 6 meses, e que é o considerado médio prazo, clareza mental, imagina, normalização dos níveis de insulina, você pode fazer um exame que ele chama hemoglobina glicada, que você consegue mensurar o comportamento da sua glicose do período desses, digamos, 6 meses. Se ele der mais de 5,7 em indivíduos adultos, ele é considerado pré-diabetes. E se ele passa ali de 6, já é considerado um ser diabético. Imagina, se você está com um pé no pré-diabetes, não permita chegar na diabetes. As regiões periféricas, pernas, braços, visões, elas vão ser prejudicadas nesse período de diabetes. Então não permita que isso aconteça. O corpo ele já está dando feedback, está dando sinal que está um passo. Volta rápido, corrige. Em 6 semanas você já vai ter resultados monstruosos de diminuir os níveis da insulina. E longo prazo, de 6 meses para cima, o que? O foco será o metabolismo equilibrado. Imagina você se tornar um ser cetoadaptado, ou seja, você adaptar com que a sua gordura seja realmente a sua fonte energética. E aí sim normalizando o peso, tá? A prevenção de doenças crônicas, cardiovasculares, um estilo de vida totalmente diferente. Diferente de se apoiar em carboidratos refinados, alimentos industrializados, que isso é que faz mal para a sua saúde, tá? Uma curiosidade aqui, nas primeiras 2 semanas é crucial definir-se porquê da saúde, estabelecendo um propósito claro que motive seguir em frente em sua jornada. Toda vez que você apoia em vou fazer uma dieta, isso tem um prazo. Diferente de vou mudar o meu estilo de vida. Eu te faço uma provocação aqui. Você segue uma dieta ou segue um estilo de vida? Porque com todas essas informações que eu tenho oferecido aqui a vocês, se você se apoiar em dieta, é certo que você vai voltar para o mesmo ambiente que engordou, tá? Porque a dieta ela tem um prazo de validade. Seja um desafio de 21 dias, 30 dias, é a chamada de tempo curto para voltar para o mesmo ambiente que você engordou. Eu te falo, não permita fazer uma dieta. E sim, muda a tua mente, muda o seu estilo de vida. Se esse tempo todo que você chegou à idade que você se encontra, o seu corpo, ele colheu determinado resultado, você precisa entender que o seu estilo de vida não está coerente com a saúde que o seu corpo precisa. Isso é uma imprudência. Envolve também espiritualidade, tá? Te digo mais, a construção durante as semanas de 3 a 4, acima de 3 a 4 semanas, comece a implementar mudanças alimentares. Não necessariamente você fala, olha, 21 dias já me adaptei, né? Tipo,
21 dias começa o processo de adaptação. Ou seja, se permite mudar o seu estilo de vida por mais de 3 meses sem voltar para os mesmos alimentos que te engordou, tá? Identificando opções saudáveis e sustentáveis para substituir alimentos menos, né, benéficos. Ou seja, agradar o paladar com açúcar ou a carboidratos refinados é uma coisa. Agradar a saúde para aquilo que está colaborando no seu bem-estar, sua longevidade é totalmente diferente. Nem sempre o que agrada o paladar ele é saudável, mas tudo que vai agradar a saúde vai agradar a sua longevidade. O que que eu te digo isso? Essa provocação. Eu te faço uma pergunta, eu quero que você responda no chat, por favor. Você atualmente, seja sincera e não seja covarde, responda. Você tem agradado o seu paladar ou tem agradado sua saúde que se aproxima da longevidade? Porque se você estiver com sobrepeso, com obesidade, está agradando o carboidrato refinado, o açúcar, agradando somente o paladar e não se preocupando com a saúde, essa é a armadilha que você precisa se livrar, tá? E a consolidação é justamente que após um mês, 1 hora de refinar suas estratégias com base nos resultados obtidos, mantendo o foco, ajustando o plano conforme necessário para atingir seus objetivos, você vai se tornar uma pessoa muito mais forte, tá? Ou seja, permita essa consolidação por mais de 6 meses. Na verdade, 6 meses é um resultado longo, mas para quem busca realmente longevidade, 1 mês é pouco. Ah, eu vou consolidar somente com 1 mês, mas 1 mês é pouco. Se programa para 6 meses. E aí, o que que eu ganhei com esses 6 meses? Quantos benefícios eu coletei? A questão da hemoglobina glicada, a questão da gordura no fígado, a questão da própria glicose do dia, né? Você mensurar como que está a sua glicose diária, né? Colesterol, se tiver elevado ou não, a pressão arterial, se tiver ou não elevado, enxaquecas. Às vezes você está tendo enxaqueca, você não sabe de onde vem. Pode ser o excesso de carboidratos, tá? O carboidrato ou até mesmo o trigo, ele pode acarretar dores insuportáveis na cabeça, que é considerado enxaqueca, beleza? E aí, olha, a conclusão para o nosso passo, você já parou para pensar qual é o seu maior desafio para alcançar sua boa saúde e bem-estar? Eu te falo mais coisas porque esse livro tem muitas coisas de estudo que vale a pena você ler, estudar, entender, se atualizar e, de coração, parar de apoiar em conteúdos que não contribuem com a sua saúde. Esse livro mostra mais 4 estudos aqui importantes falando sobre a questão da caloria, que desvenda totalmente que a fraude da caloria, de ficar contabilizando alimentos calóricos, realmente não contribui nada para o nosso bem-estar. Tá? Ah, mas por que, Gustavo, pessoas amparam em alimentos com baixo consumo de carboidrato ou baixas calorias? O mercado hoje ele está totalmente industrializado. Ele quer que você come de 3 horas. Ele quer que você, quando você vai fazer em jejum, ele fala que, olha, veja bem, se você fazer em jejum, saco vazio não para em pé. Até nesse estudo aqui tem uma coisa que revela, falando que pessoas que diminuem tanto carboidrato é considerado um jejum, falso jejum. Tem gente que chega a consumir 100 calorias por dia. É considerado um jejum fraco, porque não sustenta, acaba perdendo massa magra. Imagina, você ficar com carboidrato, jejum, você vai sentir.
até hipoglicemia. Muita gente não consegue sustentar por muito tempo, tá? No jejum, porque está ainda com o pezinho no carboidrato, tá bom? O que é que eu te falo? É importante nós entendermos esses dois assuntos muito importantes. A seleção da qualidade do alimento com valor nutricional, não mais apoiar em alimentos ricos em energia. É o primeiro ponto. Isso no primeiro capítulo. O segundo, não mais apoiar em calorias. Deixa eu ver quantas calorias que eu perdi hoje. Uau! Hoje eu perdi 300 calorias. E o hambúrguer tem 2.000 calorias. Então, a matemática não fecha. Se fosse assim, essas pessoas que ficaram por 8 anos sendo estudadas, com esses níveis de calorias bem abaixo, e outra, detalhe, depois de determinado tempo, eles diminuíram mais ainda do que o recomendado, era para perder mais peso, e eles perderam somente 1 quilo. Tem outro estudo aqui revelando, falando sobre essa questão de apoiar na calorias, e isso também acaba sendo um mito, tá? Eu te recomendo, compre o livro, quem não tem, Por que Engordamos, o que fazer para evitar, e assim a gente fecha esse segundo capítulo. Eu gostaria de abrir aqui para perguntas. Lili ou Dona Márcia, Kênia, quem tiver presente, quem quiser abrir o vídeo. Fala, Lili. É muito interessante, né? Igual, por exemplo, das coisas que você falou aí, que o povo fala assim, ah, saco com vazio não para em pé, né? Você tem que comer pouco, né? Isso tudo é o que nós estamos vendo hoje, né? Que o povo fala mesmo, né? E é muito interessante isso que você passou hoje, para a gente também selecionar os nossos alimentos, né? E não deixar cair também. Isso mesmo, Lili. Eu sei que não é fácil. A população fala, né? Quantas calorias que você gastou hoje? Ai, não come isso não, isso é calórico. Nossa, né? E aí vai. Até mesmo um adoçante, eu tô com um adoçante aqui na frente aqui de mim, ó. Zero caloria. Foi o que incrementaram, né? Zero cal, tal. Então, assim, o que que nós aprendemos com esse livro? Que ele é um best-seller de New York Times. Então, assim, quantas cópias, quantas edições. Então, é um livro super atual nesse sentido de abordagem, se remetendo a algo de 60 anos lá atrás, com esse mesmo conceito, com esse mesmo mito, falando exatamente por que será que a gente está apoiando até hoje? Pela informação que não chega na gente. Quanto mais a gente apoiar de comer em 3 horas, tem que ter um prato diversificado, tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter batata, tem que ter macarrão, sabe? Nem todo mundo pode. Pessoas resistentes insulínicos são aquelas pessoas que já apresentaram diabetes, pessoas que estão com sobrepeso, intolerante à lactose, que tem intolerância à lactose, gordura no fígado. Isso são os alarmes. Pessoas que já apresentaram isso, hipertensão, é sinal de que não pode comer a mesma alimentação. Aí negligência permanecer no mesmo ambiente que engordou. Se a circunferência abdominal realmente ela está só crescendo, tem algum problema na alimentação. A gordura ela é inflamatória. A gente viu no primeiro capítulo, falou exatamente sobre a qualidade nutricional, não um alimento que é rico em energia. E esse segundo abordou exatamente sobre a fraude das calorias, para a gente não apoiar. Mas nós precisamos, de fato, se apegar ao e-book do nosso time. Tem o e-book que fala quais são os alimentos que podemos comer.
é saudável a gente apoiar no estilo de vida. Não podemos apoiar só numa dieta de curto prazo, com determinação de dias para acabar, e sim modificar o estilo de vida. Dói. São anos de hábitos, seja uma festa no meio do ano, que seja denominada de festa junina, que tem ali canjica, é isso, é aquilo, é escola, é aniversário. Eu posso selecionar. Gente, eu estou falando sobre resgatar o peso ideal. Eu não falo de um corpo totalmente esculpido, definição, como se fosse um bodybuilder ou um fisiculturista. Não é sobre isso. É resgatar o peso ideal, resgatar um peso saudável. É sair do patamar de uma doença crônica, que é considerada a obesidade, que ela se correlaciona com outras doenças, e para um sobrepeso, do sobrepeso e para o peso normal. É deixar de estar obeso. Porque voltou a comer as mesmas coisas, a gente volta a engordar novamente. Tá? Dona Márcia, presente aí. Você quer tirar alguma dúvida? Ô, Gu, deixa eu te falar. Essa maionese que a gente compra no supermercado, a gente pode usá-la? Pode. Pode fazer Não patê. tem problema. Não. E o que você precisa observar? O pico, o pico de carboidrato dos alimentos que está fora da nossa lista, eles não entram. A maionese ela está dentro da nossa lista. O, carbo, Aqui, o que carboidrato. geralmente eu coloco assim, porque tem um Antônio aqui em casa. Então, uma semana eu compro batata doce. A outra eu já compro batata. Tá errado? O Antônio ele é do grupo de diabéticos, Ele é. então tá errado, É, dona. é bom eu nem comprar, né? Nenhuma dessas batatas. Tá. A batata ela é Porque eu considerada faço um amigo. muito. Ela é considerada um Eu amigo. gosto muito. Eu gosto muito de fazer com a maionese o repolho ralado e a cenoura. Pode ser. Só você não Pode, né? colocar batata. Aí você pode colocar repolho, você pode colocar cenourinha. A cenoura, ela é até aceitável, mas ela tem um tubérculo, tá? Mas em pequena quantidade. Ah, Pequena quantidade, ela é até aceitável, pequena quantidade. O chuchu, você pode entendi. colocar chuchu também, tá bom? Para enriquecer sua maionese. Pode fazer atum. Beterraba de jeito nenhum. Ela entra no mesmo quadro da cenoura. A beterraba É. com Tá, açúcar, tá? Que isso pode subir tá. realmente os valores da glicose aí, e assim a gente acaba secretando a insulina. O diabetes, Entendi. o diabetes tipo 2 que ele era, ele não toma insulina não, né? Não. Porque, olha, veja bem, tem o diabetes tipo 2 é aquele que o nosso corpo, ele fica com excesso de glicose. O nosso corpo Hum, não consegue converter e colocar isso tudo para dentro da célula, fica vagando aquele tanto de glicose. E tem o sim. diabetes tipo 1, onde não produz a insulina. Ou seja, a gente Uhum. precisa dos níveis baixos de insulina. A gente não pode ser É, insulina, não. Ela tem uma função importante, tá? é. Eu Então, me preocupo muito, você sabe, né, Gustavo? Mas não ó, adianta falar com ele. Ele compra aqueles biscoitinhos de recheio, wafer, come tudo, não adianta. Toma suquinho, mas eu não adianta, ó, dona Márcia, sabe? ele acostumou com hábitos, né? Que É, é low fat, que é baixo já tem 76 anos, então eu não vou. vai substituindo. Tem lugares que a gente consegue substituir alimentos low carb, que é gostosinho. É de farinha de amêndoas, farinha de Hum, castanha, de caju, do Pará. E assim, aos poucos vai substituindo. Tem várias receitas. Na nossa plataforma tem livros de receita, tem mais de 1.000 receitas na nossa plataforma, tá? Você Você sabe que eu sou meio preguiçosa, né? Essas então coisas. comprar, dona Márcia, É. tá? Ô, Gustavo, outra coisa que eu ia te perguntar. Esse iogurte também,
que é zero lactose, zero açúcar. É também, não é bom? Tem um aceitável que ele está escrito assim, ó, dois ingredientes. É o mesmo? Eu compro aquele também. Ele está escrito Zero dois açúcar, zero ingredientes. Aí você tem que olhar a quantidade de carboidrato que tem no rótulo, tá? Porque é o seguinte, Ah, o vilão nosso é o excesso de carboidratos. Se você observar aham. que tá assim, zero fibras, zero sódio não vai ter. Dificilmente um alimento que tem zero Não, sódio, não tem não. macarrão com jaque, que é zero sódio, né? É, Mas olha, se você observar que ela tem muito carboidrato, você tem que olhar a composição nutricional. Geralmente tem lá uhum, assim, edulcorantes, carboidratos, glicose. entendi. Ah, tem que olhar esse rótulo. E é E importante, qual que é o iogurte melhor? esse que está escrito dois ingredientes é aceitável. É o natural, então. Justamente, porque ele já diminuiu todo o açúcar do leite, que é a lactose. Ele entrou no processo de Entendi. fermentação. Agora, os Não outros, gosto não, mas eu vou adotar. suí, é importante trocar. Aí pode colocar uma É. fruta, morango, as frutas. Mas ele não aceita. É hábito, dona E Márcia. aqui é igual você falou, essa questão da casa, da casa ter o alimento certo. Sim, Mas aqui não tem o alimento certo, aí você acaba aos poucos. comendo. Começa aos poucos, dona Márcia, até virar hábito. Vai aos poucos. Vai substituir. Foi bom você me falar que eu vou diminuir a cenoura, porque eu faço muita cenoura, aí Isso. eu vou diminuir. E a Nossa moranga, plataforma também. tranquilo? Eu posso te mandar uma aula que teve falando sobre essa questão do impacto dos nutrientes, tá? Fala sobre o carboidrato, como que você pode calcular o Beleza. carboidrato. Eu te mando essa aula. Se você tiver dificuldade para acessar a nossa plataforma, Tá. quer ver? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar E a moranga, Gustavo? o quê? A moranga. Agora, o morango pode, ela é acima da terra, tá? Pode. A gente come muito moranga aqui. Ótimo. E aqui, ó, dona Márcia, eu vou te mostrar como é que tá a nossa plataforma aqui, ó. Quer ver, ó? Quando você Happyflix. entra aqui na plataforma, dona Márcia, ela tem aqui várias abas, olha. Ah, Saudações, tem a questão da espiritualidade, são algumas lives e palestras que nós falamos sobre a fé. Tem aqui, ó, sobre os exercícios, tá vendo? Ó, tem vários exercícios aqui, dá para fazer em casa, alongamentos, tá vendo? que legal. Aí tem aqui, ó, a questão da alimentação. Nessa alimentação tem os avisos, tem aqui, ó, como baixar o aplicativo Fat Secret, que ajuda a gente a contabilizar o carboidrato, para você entender de fato, será que eu posso comer? Qual é a quantidade que eu posso comer de carboidrato, tal, entendeu? Além disso, olha lá, as semanas de adaptação, o jejum, falando sobre o jejum, olha lá, soja na linguiça, tem linguiça que tem muita soja, a gente não sabia. E soja Ô, é, Gustavo, ah, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mas então, a gente não deve comer carboidrato? Como que é isso? o excesso de carboidrato e os carboidratos que não estão na lista Ah, tá. Entendi. daquele livro. Aqui também tem o e-book. Tá. Olha lá, ó. Aqui tem o livro, olha lá, ó. Aham. Aqui você consegue baixar o livro, tá vendo? O livro, o Não, resgate. o livro é aquele que eu comprei, Isso, tem ele. Você tem ele ainda? Resgate do Peso Ideal. Isso, você tem ele ainda? Eu tenho, ué. Isso, tá todos os alimentos lá que você pode consumir. Aham, Aí falando sobre o jejum. E logo abaixo, olha lá, o módulo 4.1, eu tenho aqui sobre as receitas. aham. Se eu for mostrar aqui para você, ó, olha lá o tanto de receitas. Ah, não É, quero fazer não, que eu sou um pouquinho preguiçosa para isso, é o que você me falou. é.
Tem muitas receitas aqui, ó, pratos principais, sobremesa, lanche, petisco, Isso. entendeu? E aí, ó, É. e tem outras aulas aqui muito importantes, inclusive essa que a gente está fazendo hoje, a gente vai deixar a plataforma, entendeu? Aham. Se você não está conseguindo ter, você tem o acesso à plataforma. Todos os integrantes do rap, ele tem o acesso à plataforma, É. tá bom? E aqui, ó, tem Tá. questões de amigos, o foco, aí vem os mindset do atleta, né? A pirâmide do sucesso, emagrecimento, tem muitas coisas que envolvendo, tá bom? Hum. É. Beleza? Então, ó, é o Tá, nosso beleza. acesso à nossa plataforma, tá bem? Tá. Então, ó, o que que eu sugiro? Depois você me manda uma mensagenzinha, Gustavo. Me inclui lá na plataforma, estou tendo dificuldades, tal. E aí sim, eu te mando quais são os links importantes. Você assistiu a aula de ontem que eu mandei até hoje lá no grupo de novo? Não. Tá, eu te mando depois. É o primeiro capítulo desse livro que a gente está falando. Ah, tá. Você mandou lá, eu não vi, não. Você Tá, mandou aonde? tá no grupo principal lá do rap, tá? Ah, é? Ah, Tá bom? E aí, tá. ó, qual que vai ser o nosso próximo encontro? Daqui 15 dias. É importante participar desses encontros, é onde a gente tira nossas ideias, é um momento onde a gente pode realmente aprender mais sobre a questão da alimentação, não cair na falácia do mercado, que é de comer toda hora, coisas que não são saudáveis, enquanto aí Nossa, a gente ouve mais isso. Muito. você acha que foi válido, foi bom? Não, eu já aboli isso há muito tempo. Eu como quando eu tenho fome. Isso mesmo, É parabéns. isso não. É isso mesmo. Hã? Então é isso mesmo, você já está É à isso frente de não. muita gente. Tá? É, é. Então é isso. Mas tem Isso não alguma. existe, não, comer de 3 em 3 horas. Tem gente que ainda tá nessa, dona Márcia, assim como tem gente que está calculando caloria para emagrecer. Ih, Entendeu? uhum, É isso aí. Tem mais é. alguma outra dúvida? Com certeza, hoje eu aprendi isso, né? Era para aprender, porque eu não li o livro seu todo, né? É difícil. Mas agora eu vou pegar aqui, viu? Vamos Para mudar. valer, Nesse cenário né? e conseguir também salvar a Para sua, mudar. não é? É, Vamos é. salvar a vida do seu irmão, que é importante. Cura disso. Mas aqui, até eu, assim, eu como as coisas dele, porque ele compra, tem aqui, porque o ideal é você não ter aquilo, porque aí, pronto, É, e você não fica refém disso, né? não fica refém. Eu, por exemplo, eu passo a comprar determinadas coisas, porque aí eu não tenho para comer. A partir do momento que eu tenho, é mais difícil. Eu cortei doce aqui, entendeu? E teve Cortei. mudanças já, né, dona Márcia? Você percebeu, não é? Eu já mudei muita coisa aqui, Penso. muita. O meu adoçante é o stevia, Ó, né? isso aí. Então, assim, já mudei muita coisa. É isso aí. Tá? Os legumes já foram mudados. Agora faltava isso aí, eu já não vou, né? Vou acrescentar outros. Isso aí. A gente precisa Aqui tem selecionar melhor o brócolis, alimento, selecionar alimentos que têm realmente uma boa base nutricional, não é rico em energia. Porque tem gente que fala mas assim, eu não consigo. Por exemplo, o "Ah, Gustavo, eu sim, não consigo fazer um estrogonofe de frango que leva o creme de leite sem comer um pouco de arroz. é hábito, dona Márcia. Tem lugar que nem tem arroz, é hábito. Ah, mas ele parece que é um complemento para mim, É hábito. Com o passar do tempo ou você vai. não precisa? Um pouquinho só, não? Pode? Igual eu te falo, né? É aquela coisa. Um pecadinho só pode? Pecadinho é pecadão. É a mesma coisa, não é? Mas é aquela coisa. Gu,
passar do tempo a gente vai modificando, tá bom? Não, verdade. Eu vou avaliar isso aí, Tá bom? Tem mais alguma né? Não, não, hoje eu vou ao culto lá. coisa? Melhorou? Você foi ao culto hoje? Depois eu te encaminho para acessar a plataforma e a aula do primeiro capítulo, tá bem? Ótimo, beleza. Fica com Deus. Beleza. Obrigado pela participação. Amém. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. Muito obrigado, Lili. Tchau. Foi breve aqui, tá, Lili? Amém. Você conseguiu, Lili? Tá, Conseguiu obrigada. tirar dúvida? Tá tudo certo, Lili? Quer tirar alguma Tá tudo certo. Não, eu Lili, até consegui ler o capítulo também, estou adiantando, estou tentando isso? seguir, não é fácil me Acompanhar? adaptar. Tá, é isso aí. Então, vamos acompanhando o livro, porque aí um completa a aula completa, porque a gente vai associando aos nossos pilares do time rap, junto com a nossa realidade, ajustando. Em breve, a gente consegue realmente instalar esse programa aí de qualidade de vida e estilo de vida, não só uma dieta, tá? isso. É. Aham. Fica com Então tá, Deus aí, Fica com Deus gente. todos, com Deus obrigado. Beijo no também. coração. Amém. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau.